ter carta de condução é meio que um caminho aberto para ter algum job. Quanto ao conhecimento da matéria da escola de condução, como é que o Eugênio avalia esse conhecimento antes de entrar na escola de condução? Tudo errado. Nós temos uma percepção errada das coisas. Quando acontece algum acidente na estrada, nós julgamos, tipo, mas este não tinha razão, mas este tem razão. Mas quando já ingresso na escola de condução, eu vejo que não, nem sempre aquele julgamento popular é o certo. Então, quais foram as outras dificuldades que o Eugênio encontrou na escola de condução? Nós jovens até pensamos que eu só preciso aprender a conduzir, a engatar as marchas, tudo mais, direção, que há código de estrada, tem regulamentos, como devemos andar, tudo, nós nem contamos isso. No primeiro dia de aulas, o que mais marcou, Eugênio? É a linguagem que se usa na escola. É onde nós damos importância até a uma vírgula. Uma vírgula muda tudo. Foi então isso que me marcou quando eu entro na sala de aula. Pronto, além desse chá de novas coisas, é a linguagem que se usa, que uma vírgula vai mudar muita coisa. Eugênio Manjate vem aqui para nos contar a sua história, a sua jornada na escola de condução, para te esclarecer a si que pretende entrar ou que já está na escola de condução, como ultrapassar cada fase. Esse é o EstradaCast e esta é mais uma história de sucesso. Eugênio Manjate, bem-vindo, como está? Estou bem, muito prazer, estou bem, graças a Deus. E pronto, assim vamos puxando. Assim vamos puxando, Exato. Tem que estar bem. Quando nós íamos conversando para coordenar essa nossa conversa em frente às câmeras, Eugênio disse que é de Maputo, Maguanim. Exato, Maputo, Maguanim. Certo. Nasce e cresce cá? Exato, nasci mesmo em Maputo, cresci aqui, até então estou a viver aqui. Certo. Poderia se apresentar de uma forma mais abrangente a quem está a assistir lá em casa? Quem é Eugênio? O que Eugênio tem feito da vida? Atualmente sou instrutor de musculação, sou personal trainer, como muitos gostam de dizer. Dou aulas personalizadas, tanto no ginásio, tanto nas residências. Então, minha rotina tem sido esta. Só acordar, ir para as casas, ir para o ginásio e assim vai. Certo. Personal trainer é minha profissão. Sim. Fiz educação física e desporto no IMED, então, mas a minha inclinação mesmo é na área de musculação. Muito bem, poder dar outras aulas, né? A educação física em algumas escolas, tudo mais, mas eu optei mesmo em seguir a área da musculação. Então, essa é a minha profissão. Tudo bem. Certo. Entrando aqui para a jornada do Eugênio na escola de condução, sim. O Eugênio ainda encontra-se matriculado na escola de condução? Não, atualmente não, pois já consegui tirar a minha carta de condução, graças a Deus. Estou a circular atualmente nas vias de Maputo e tudo mais. Na nossa introdução dissemos que este é um sonho de muitos moçambicanos. O que levou o Eugênio a decidir tirar a carta de condução? Bom, primeiro, questão de oportunidades. Eu acho que aqui na cidade a vida é muito corrida, então nós temos que estar aberto a todas as oportunidades. Então, ter carta de condução na cidade de Maputo é meio que um caminho aberto para ter algum job, como a gente diz, né? Pode ser um job fixo, como de final de semana, como de algumas horas, tudo mais. Então, eu tirei no âmbito de servir como um auxiliar em alguns momentos, além de eu também poder me conduzir, podia fazer como um trabalho extra. Na altura em que eu tirei minha carta de condução, era antes de fazer a minha formação, conforme eu disse. Então, era um trabalho que não era fixo. Em algum momento podia acabar. Então eu tinha que sempre fazer alguns extras para poder suprir essa necessidade. Porque também já tinha um plano de abandonar, entre aspas, o meu antigo job para poder me formar. Então a carta de condução eu vi como um meio para poder ter para poder pagar aquilo que seria a escola, né, a minha formação. E falou aqui sobre a altura que tirou a carta de condução. Qual é essa altura? Quando é que Eugênio obtém a carta de condução? Opa, a minha carta de condução foi um pouco perturbada. Eu tive essa decisão em janeiro
de 2021. Uhum. É onde fui me inscrever. Me inscrevi em princípio, meado de fevereiro. Então comecei as aulas logo já em fevereiro a Sim. frequentar as aulas. O que acontece, acho que nós todos lembramos, foi a época de Covid-19. Então eu começo a fazer as aulas depois de 3 semanas, acho que foi dia 21, dia 19 de março de 2021, decretaram que as escolas tinham que encerrar. O estado de emergência. Exato. Uhum. Então é onde fecharam as escolas pela primeira vez. Eu já tinha feito umas 3 semanas na escola. Tive que de novo ficar em casa sentado. Então já ia adiando aquilo que era o meu projeto. E naquela época as aulas faziam aquele regime online nas escolas de condução, na sua em especial? Não, na minha escola de condução não. Era mesmo presencial. Então Não, foi foi perdendo, podemos dizer que foi uma perda de tempo, Exato. tendo em conta o plano inicial. Nós sabemos que a escola de condução são 3 meses. Então se entrou em fevereiro, a ideia era fevereiro, março, abril, maio, Pronto. no máximo junho. Junho, enquanto já estava habilitado para conduzir. Mas não foi o que aconteceu. Ficamos quase 1 ano, se não me falha a memória, acho que foram reabrir as aulas já quase no final do ano, por aí outubro, novembro e tal. Então, eu onde fui, de novo, tive que recomeçar do zero as aulas na escola e com algumas limitações. Pois quando eles abrem, já abrem com algumas medidas preventivas. Já não podíamos estar em um número ou em aglomerado dentro das salas de aula. Então, eu, conforme eu já havia dito, eu trabalhava naquele momento. Eu não tinha muito tempo. Eu trabalhava das 7 até as 17. Então, as aulas eram 6 horas, 9, 12, por aí. A última eram 16. Então, é aí onde surgiu um novo desafio. Eu tive que me inscrever no horário das 12. Na minha escola tinha um horário das 12. Além disso, tive que submeter um pedido. Esse pedido era de guardarem uma cadeira sempre para mim na escola. Pois eu só pedi 10 minutos no serviço, que era 11h50, o intervalo era às 12. Então era 11h50, tinha que sair, poder apanhar chapa, o meu serviço era meio perto da paragem, a escola também era perto, escolhi tudo mesmo contando com isso. Então corria, ia para a aula 1 hora, voltava de novo para o serviço. Nem tinha tempo de descanso para poder mesmo dizer que estou a descansar. Nem almoçava. Almoçava como quem diz, Arrasca. né? Arrasca, sim. Mas quando nós temos um objetivo, nós sempre corremos atrás. Mas pronto, graças a Deus a escola abriu essa exceção, viram, então guardavam sempre uma cadeira para mim. Eu parecia o filhinho de casa, né? Que sempre tinha cadeira, mas era mesmo por essa questão especial, porque algumas pessoas podiam entrar mais em outros horários e tal, mas era um horário único que eu tinha. Se eu perdesse, pronto, já não tinha como, eu tinha perdido o dia. E eu já estava com um atraso. Para mim era imperioso que eu acelerasse as aulas aí naquele momento. Não tinha como. E quanto ao conhecimento da matéria da escola de condução, como é que o Eugênio avalia esse conhecimento antes de entrar na escola de condução? Tudo, como se diz, tudo errado. Nós temos uma percepção errada das coisas. Nós crescemos, por exemplo, quando acontece algum acidente na estrada ou algum embate entre 2 viaturas, nós has de perceber que nós julgamos, tipo, mas este não tinha razão, mas este tem razão. Mas quando já ingresso na escola de condução, eu vejo que não, nem sempre aquele julgamento popular é o certo. Então foi uma mudança mesmo. Tipo, quando entrei na escola, eu percebi que, pronto, tudo aquilo que eu pensava que fosse na estrada, não era. Como nós jovens até pensamos que eu só preciso aprender a conduzir, a engatar as marchas, tudo mais, direção, que há código de estrada, tem regulamentos, como devemos andar, tudo, nós nem contamos isso. Por isso que tem alguns optam em entrar na estrada, já estão a conduzir sem terem código de estrada. Acabam criando embaraços, alguns acidentes que andam por aí, tudo mais. Então eu, quando entro na escola, foi tipo um nascer para mim. Nasci, vi uma nova coisa. Formataram-te o cérebro lá. Exato, muito mesmo, muito.
muito. E no primeiro dia de aulas, o que mais marcou, Eugênio? O que me marca no primeiro dia de aula é a linguagem que se usa na escola. Eu fiquei... é onde nós damos importância até a uma vírgula. Uma vírgula muda tudo. Foi então isso que me marcou quando eu entro na sala de aula. Pronto, além desse tchan de novas coisas, é a linguagem que se usa. Que, pronto, uma vírgula vai mudar muita coisa. Então, é a coisa que mesmo mais me marcou nesse dia. Quando fala linguagem, fala num sentido de uma linguagem mais complexa, é isso? Mais complexa, mais para gramática, vamos dizer assim. Nós sabemos que fora falamos a língua portuguesa, mas não fluentemente, como já é no código de estrada. No código usam aquela linguagem mesmo, fluente, português fluente. Então, é aí onde há muita atenção. Me recordo que há alguns anos até houve uma reportagem. Na altura disseram que só pessoas que tinham 10ª classe passariam a ter o direito de frequentar as aulas de condução. Na altura, quando eu vi aquilo, não entendi. Mas no dia que eu já fui entrar na aula, eu percebi que não. Imagina lá alguém que não tenha 10ª classe. Não vai conseguir entender essas linguagens que está a usar aqui no código de estrada. Se não vai interpretar tão facilmente, até com muito esforço depois pode, mas não tão facilmente como quem já um pouco passou, fez até 10ª classe, né? Posso dizer assim. E nas categorias ligeiro e pesado, qual foi a categoria que Eugênio escolheu fazer e por quê? Eu escolhi pesado. Pesado porque, conforme eu disse, era muito mais comercial. A minha tirada de carta seria mais comercial. E sabemos que hoje em dia, por exemplo, para conduzir uma caminhonete, tens que ter pesado e tal. Então, não saía muito bem para mim fazer o ligeiro, né? Então, logo optei em pesado. E do pesado é mais fácil já para averbar para outras categorias, né? E nessa questão de linguagem, já falou aqui da linguagem que era complexa. Quais foram as outras dificuldades que o Eugênio encontrou na escola de condução? Eu me considero uma pessoa muito esperta, com uma boa memória mesmo. Então não tive muitas dificuldades na escola, só foi a linguagem. Mas em pouco tempo consegui me entrosar nas aulas. Os professores também, os instrutores, eram muito comunicativos. Acredita que eu estou a falar aqui da linguagem, mas eles até desciam para nos explicar, até em língua local, por exemplo, Xangana, alguma coisa. Os professores eram muito abertos, que eles percebiam que nem todo mundo que estava na sala de aula tinha capacidade para entender se fosse a dar daquela maneira que vinha. Então ele dava exemplos, descia até a outras línguas, que era para podermos todos ficamos em conexão. Porque, por exemplo, os professores tinham, se nós ainda não entendemos essa aula, não temos como passar para um outro artigo, por exemplo. Temos que entender todos, temos que andar todos em comunhão. Então, não tive muitas dificuldades, tenho boa memória, então, pronto, era só na escola e pronto, já era, eu pegava facilmente. Falou de uma coisa aqui muito bonita da parte dos instrutores, a questão da inclusão social, que Sim. eles percebiam que há pessoas que não entendiam aquela linguagem e desciam um pouco mais. Descer como quem diz, porque são línguas maternas, né? Exato. E é uma coisa mesmo de se louvar. Então, se calhar não precisaríamos dessa questão de 10ª classe, se todos os instrutores pensassem dessa forma. Pronto, eu não diria, não vou concordar muito por causa de quê? Eu penso que o estudar não é só para nos dar o diploma, é para mudar a nossa forma de pensar. Então, vemos aí duas pessoas, uma pessoa que estudou um bocado, a outra que estudou, até na discussão, muita disparidade. Então, uma pessoa quando estuda, deixando, entre aspas, aquelas pessoas depois são mais metidas, como se diz e tal.
Mas o estudar é muito mais para podermos abrir a mente. A tua mente fica mais expandida, mais aberta para perceber o que é que vai acontecer, como se comportar e tudo mais. Então, eu não concordo muito. Tá bom que tem que ser inclusivo para todos, mas eu acho que era uma boa medida, porque ia diminuir muita coisa que acontece na estrada. Estou a dizer que isso acontece por causa só das pessoas que não foram até um certo nível, Sim. mas que isso influencia, sim. Então, mesmo se fosse 1%, ia mudar. Bastante, bastante. É. E falou aqui também da questão pandemia, que te travou muito. Como é que fez para não esquecer a matéria da escola de condução, porque diz que estudou durante 3 semanas? Como é que fez para poder reter aquele conhecimento que já tinha adquirido? Pronto, eu tinha que sempre andar com o manual nas minhas coisas. Quando fosse ao serviço, eu carregava o meu manual, eu ia lendo. Claramente não entendia tanto assim como com a explicação do instrutor, mas eu já, como tinha o meu próprio manual, já ia lendo, olhava e revirava de novo aqueles testes, porque em cada semana tínhamos um teste, uma semana um teste. Então, 3 semanas já tinha 3 testes. Então, eu ia de novo revendo aqueles testes e tudo mais para poder conservar aquilo na memória. E depois, quando voltam para a escola de condução, depois daqueles meses que ficou, como é que fez para poder ultrapassar a dificuldade da linguagem complexa que tinha? Porque dentro do código de estrada, que andava sempre de cima para baixo com o código de estrada, a linguagem é mesmo aquela. É mesmo, sim. Então, como é que fez para poder ultrapassar essa dificuldade? Foi mesmo frequentar as aulas. Os instrutores são as melhores pessoas, são as pessoas mais preparadas para trabalhar com isso. Então, fiquei ali, frequentei mais aulas. Um brada no computador, me metia, eu ia no meu computador, ficava ali, mas não me facilitava, porque pronto, eu não tinha como carregar o desktop para o job. Então, é daí que um dia, por aí eu já usava o smartphone, nessas redes, Facebook, né? Então fui ver esse aplicativo, Carta Fácil, né? Eu vi que, pronto, eles fazem isso. Vinha um pequeno tutorial, né? Quando vejo aquele vídeo, spot, vinha um pequeno tutorial, não vi aquilo, pronto. Por quê? Em vez de eu ter que andar com um manual nas mãos e não tenho como levar o computador para o job, meu tempo é muito curto. Quando volto para casa já estou meio apertado. Por que não seguir? É daí que depois optei em baixar o aplicativo. Então, teve o conhecimento do aplicativo Carta Fácil MZ através do Facebook. Do Facebook, sim. Então, resolveu baixar o aplicativo. Sim. E dentro do aplicativo temos o conteúdo gratuito. Por quanto tempo ficou a usar aquele conteúdo gratuito? Não muito tempo, pois eu, a qualquer momento que eu tinha, eu sempre estava ali. Então, estava ali sempre a ver, estava ali a fazer aqueles testes, até que acho que não passaram nem uma semana. Então, depois veio aquela opção de ter que fazer o pagamento para poder abrir os outros sítios, né? E nessa questão, diz que não ficou nem uma semana a usar o conteúdo gratuito e resolveu pagar. Qual foi o maior medo ao pagar pelo aplicativo, tendo em conta que conheceu o aplicativo através de uma rede social? Foi mesmo questão disso, pois ultimamente nós temos acompanhado que tem muitas burlas através das redes sociais e tudo mais. Então, mas foi naquela necessidade. Eu disse para mim, pronto, já fiz esse conteúdo gratuito, então se eu for a pagar e não receber, então vamos lá dizer, estarei a pagar aquilo que eu já usei. E aí eu pensei assim, então fiz o pagamento e não abriu da primeira vez. Conte-nos isso. Não abriu, e o que é que está a acontecer? Então ali vinha o número.
eu liguei, disseram, não, tenta fazer assim, tenta desligar o telefone, voltar a ligar, tudo mais. Mas o aplicativo não abriu. Então, naquela insistência de ligar, me aconselharam a desinstalar o aplicativo, voltar a instalar. Então, desinstalei, voltei a instalar. Pronto, continuava a mesma coisa. Então, eu disse, ok, tá bem. Deixa eu fazer o pagamento de novo, porque eu já tinha visto a vantagem que o aplicativo me trazia, não é? Então, eu disse, pronto, deixa lá eu ver. Se calhar era por ter ficado muito tempo com o aplicativo sem ter pago, então por ter alguma coisa. O meu telefone também andava com memória cheia, tudo, apaguei algumas coisas. Voltei a fazer o pagamento. Quando faço o pagamento, abriu mesmo na hora. Então, pronto, comecei já a usar aí. Mas aquele medo mesmo das redes sociais tive aquele receio. E depois mesmo dessa primeira fase, eu só depois paguei porque eu precisava. Eu era uma pessoa muito ocupada e o aplicativo me facilitava. Porque, por exemplo, aqueles 5 minutos que estou sentado ali sem fazermos nada, eu abria o telefone, conseguia fazer 1 ou 2 testes. Abria, fazia 1 ou 2 questões por aí. E quando viu que não abriu, aí sim, deve ter pensado, meu Deus do céu. Nós esperamos tudo. Esperamos tudo na vida. Então eu disse, pronto, mas o que me encorajou foi a assistência que eu fui dado no momento em que eu liguei a fazer a reclamação. Abri e tudo mais, as pessoas foram muito atenciosas, me atendiam sempre. Então, pronto, depois segui as instruções, fiz de novo o pagamento e abriu, não tive mais problemas. Certo. E qual foi a maior lição que aprendeu dentro do aplicativo Carta Fácil MC? Eu diria assim, usando o aplicativo, é onde eu percebi que atualmente é muito difícil vivermos sem tecnologia. As tecnologias estão a revolucionar o futuro, não temos como. Então, é muito fácil, é só vantagem que eu consegui perceber no aplicativo. A coisa que eu aprendi mesmo é que é vantajoso usar, só sabermos como usarmos. Há outros aplicativos que não vêm para o bem, mas essa de Carta Fácil abriu-me mesmo, veio a calar para mim. E qual foi a matéria que não conhecia e passou a conhecer ao usar o aplicativo Carta Fácil? A única coisa é que eu tinha muitas dificuldades e as dificuldades saíram. Era uma pergunta que vinha assim, sempre essa pergunta me aparecia, para direcionar. Vinha assim, para direcional, vinha aquele sinal que indicava sim. Então aquele era para indicadora de direção e para direcionar. Essa pergunta sempre me matricava. Então ali essa pergunta vinha muito, que até eu depois aprendi que não é isto, não aqui. De tanto ver, sim, no aplicativo. Porque algumas perguntas são repetitivas. Em quase alguns testes, fazer 2, 3 testes e saíram 1 ou 2 perguntas que já haviam saído sim, no outro teste. E o que disse é muito importante para, se calhar, quem está a assistir e usa o aplicativo, essa questão da repetição das perguntas, é mesmo para poder chegar a essa conquista que o Eugênio teve. De tanto ver a mesma pergunta, acabou memorizando. Memorizei, sim. Certo. Já não falo atualmente. E quanto à frequência que usava o aplicativo, quantas vezes por dia? Quase sempre. Eu tinha 5 minutos vagos no job, estava ali. Eu tinha, sei lá quantos, estava ali. Sempre, usava com muita frequência. Bastava ter 1 hora vaga, já estava ali. Porque eu almejava aquele sonho que eu tinha de ter a carta de condução, já queria ter com rapidez. Então eu tinha que estar preparado, eu não podia correr o risco de ir fazer um exame e reprovar. Então por isso que eu fui ali fazendo mais. Vamos entrar aí mesmo nessa parte do exame. Qual foi o sentimento quando foi fazer o exame? Opa, eu saí preparado de casa.
Saí preparado de casa. Bem, não estava nervoso nem nada. Fui até... Só que o nervosismo acontece mesmo lá na sala de espera. Para quem já foi para ali na sala de espera sabe do que estou a falar. Não sei se já mudaram o sistema, mas nós temos uma sala de espera e temos a entrada para a sala dos exames. Então, as pessoas saem da sala do exame diretamente para a sala de espera de novo. Os resultados saem ali. Então, quando vimos as pessoas ali a tremer, eu já vi pessoas desmaiar naquela espera. E outra pessoa, os resultados saem na hora. Então, aquelas reações das pessoas quando recebem os resultados, principalmente os resultados negativos, acabam nos assustando. Nós que ainda não entramos lá na sala do exame. Então, foi mesmo isso. Se eles me verem, por favor, não que mudem, né? Pelo menos a pessoa fazer o exame, sair e esperar outro sítio, assim, porque aquilo amedronta, aquilo trabalha muito o psicológico das pessoas que estão para fazer o exame. Por exemplo, eu sou calmo. Eu entrei com calma, porque eu já estava preparado. Eu estava mesmo, tipo, não, isso não vai me bater. Mas, aquilo que atrapalha a mente, atrapalha. Atrapalha. Ver pessoas a saírem dali a chorarem. Sim, outra pessoa já era a terceira vez a fazer um exame. É complicado. Complicado. Yeah. E como foi para si? Naquele momento, falou do antes do exame. Durante o exame, como é que foi quando já abriram o exame ali? O nervosismo passou? Conte-nos um pouco dessa experiência. Não passou. Eles quando me abrem o exame, eu tive muito receio porque antes na escola demos testes multimídia. Multimédia, sim, a simulação. Então, eles já vinham dizendo, não, aqueles computadores de lá, você tem que clicar bem mesmo, porque pode colocar sim, e depois passar por trás enquanto ele não respondeu. Então, sempre aquele sentimento, tentamos lembrar aquilo que foi o briefing que tivemos lá na escola. Mas abriram o meu exame, a primeira pergunta, pronto, estava leve. A segunda, a terceira, eu fui me acalmando, porque eu tive sorte, não sei sorte ou o quê. Um dos últimos testes que eu havia feito na noite anterior no aplicativo foi o mesmo teste que foi sair. Todas as perguntas? Exato, todas as perguntas. Todas, exatamente todas mesmo. Um dos testes que eu havia feito foi sair mesmo. No exame. Então, sim, eu acho que aquilo também foi além de sorte, foi preparo, porque eu podia não ter memorizado as respostas ou eu não ter preparado bem e chegar ali e fazer as neiras. Foi muito preparo. A combinação de sorte e muito preparo. Muito preparo, sim. E deu sucesso. Qual foi a nota que teve? Aí eu tive 23, né? Acho que são 24 perguntas, né? São 25. 25, então eu tive 24, tive um erro só. Foram 24 acertos. Qual foi o erro? Foi de baia direcional? Não foi. Não foi. Por acaso essa pergunta nem saiu no saiu? exame. Sim, yeah. Mas pronto, eu quando vejo já os acertos já nem estou preocupado. É um alívio que a gente sente que prontos. Até aquela pessoa que estava já a conversar com ela antes de... Até esquece, está aí, já estás a ir embora, porque pronto, já estás bem aliviado. Que bom. Exato, aquela espera ali, é complicado. Mas por acaso foi muito bom, não levei mais que 5 minutos na sala de exame, as perguntas mesmo já vim. Só na espera que é complicado, porque se não prestares bem atenção, e as pessoas que estão ali na sala de espera não tem muito tempo para poderem explicar às pessoas ou para auxiliar as pessoas a ver. Há pessoas que vinham mal, porque você vai nervoso, os olhos já lagrimejaram. Ok, será ou não? Então, fui, por acaso, haviam 2 Eugênios. Então, eu fui ver o primeiro Eugênio, deu reprovado. Mas eu quando vejo Eugênio, se eu vinha Eugênio, não tem o apelido. Então eu chamei uma das assistentes,
Eu disse, pai, eu acabo de sair da sala do exame, está a sair aqui uma... Então a pessoa disse, acaba de sair, assim, então o resultado não saiu, mas confirma com um número, aí no fim se bate com o deu da captação ou não. Eu confirmei o número, não era. Então aguentei mais um bocado, é daí que já vem o meu resultado, então foi positivo. Então pronto, é dali que eu só foi alegria, só saiu para uma etapa já ultrapassada. Sim. E daí, depois dessa etapa, vamos às aulas práticas. Exato, vamos às aulas práticas. Conte-nos um pouco desse processo. Foi depois de quanto tempo do exame teórico? Foi uma semana. Hoje eu já havia pedido de urgência, por causa do tempo de espera muito tempo. Não havia pedido urgência. Também porque eu não podia frequentar todos os dias por causa da natureza do meu serviço na altura. E o horário das aulas práticas já havia mudado. Então eu tinha que pedir no serviço 1 hora para ir fazer as aulas práticas. Então não tinha como ser todos os dias. Tinha que alternar, eu só conseguia ir 2 vezes por semana. Então foi essa pequena dificuldade que eu tive. Mas de novo, eu até vou acabar dizendo o nome do meu instrutor, que foi muito aberto. Agradecer muito ao instrutor Xixong. Não vou dizer a escola para não passar publicidade, né? Mas quem sabe, o instrutor Xixong me ajudou muito. Quando lhe contei minha história e tudo mais, ele disse, não, eu nos sábados costumo vir aqui na escola para alguns assuntos. Então, nos sábados venha, eu vou te auxiliar um bocado, vou abrir uma exceção para ti, vais também fazer a prática nos sábados. E assim fizemos. Então, fazia aos sábados de forma fixa. Sim. E então, no meio de semana sempre que podia. Alternava os 2 dias, porque eu tinha que pedir, não podia ficar sempre um tempo fora. E tinha algumas dificuldades ao iniciar as aulas práticas? Tive muitas dificuldades, pois eu nunca tinha me deparado com um carro manual. Eu já havia me aventurado um bocado, conhecemos os jovens, aventura sempre um bocado. Eu já tinha amigos que tinham carta de condução e tal, andavam já dos seus veículos e tal, mas muitos deles usavam carros automáticos. Então, eu só tinha um pouco ideia da direção, mas agora engrenar as marchas, tudo mais, é onde já tive uma pequena dificuldade. Certo. Bom, o Eugênio disse que tinha dificuldades antes de entrar na escola de condução, porque não sabia, por exemplo, como engrenar marchas e por aí vai. Só que teve aí a sorte, mais uma vez, de ter um instrutor na prática que ajudou a perceber ou a correr com esse processo. Qual era a duração das aulas práticas? As aulas duravam 30 minutos para cada aluno. Aquilo que estava escrito na escola, né? Serão 30 minutos. Eu não sei se aquilo deveu-se àquele acúmulo dos alunos no tempo de Covid, mas acredita, um aluno não conseguia fazer nem 5 minutos dentro do carro, porque éramos muitos, o tempo era curto. A escola, por exemplo, tinha 2 carros para fazer prática de manhã, 2 instrutores. E cada instrutor não tinha o mínimo de 20, passavam de 20 alunos. Mas fomos a dividir para 30 minutos, não saía. Aquilo era você andar 1 quilômetro, daqui andou 1 quilômetro até lá, pronto, de lá para cá já é outro aluno que está a praticar. Aquilo é como quem diz prática, mas não foi muito até poder já aprender devidamente como deve ser. Então... aquele tempo, se fossem 30 minutos, seria. Mas os 30 minutos só vinha a patente na escola, mas não fazíamos prática de treino. Então, gente... Salve aquela parte minha do sábado. Sim, aquela parte, os privilegiados. Então, o Eugênio está a dizer que 30 minutos era o que era acordado na escola, mas era menos que isso. Menos que isso, muito menos que isso. Então, Eugênio, se eu dissesse que Eugênio aprendeu a conduzir, não na escola de condução, é basicamente isso. É isso. Tive os tópicos, aprendi a conduzir, mas fui aperfeiçoar já fora. Eu não sei também, é por causa do nervosismo, porque quando ainda estás construtor, ficas muito acanhado, ficas com muito medo de errar, com medo